Bom, então, iniciando esse quarto papo extra, intitulado A Invenção ou a Reinvenção de Nós Outros Espaços e Tempos, Linguagem, Sonhos, Imaginações e Relações de Poder, nós vamos ter agora uma palestra que é melhor que seja entendida como uma conversa, um papo inicial. E a partir desse papo inicial, vocês podem ter acesso a um pouco mais de compreensão desse grupo de pesquisa que organiza essa atividade acadêmica, o Papo Extra, né, que é o Gelazal, e a base epistemológica desse fazer pesquisa nesse grupo, com esse interesse tão peculiar que a gente vai entender ao longo desses 3 dias. Então, nessa palestra inicial, eu acredito também que se pode pensar, e a gente pode, ao final, voltar a esse título do quarto papo extra, né? A invenção e a invenção de nós outros espaços e tempos. Só um pouquinho que eu estou aceitando aqui as pessoas. E a palestra inicial, essa conversa que eu preferi ter com vocês, né, ela vai ajudar a gente a pensar um pouco mais do que a gente tem chamado aqui nesse grupo de pesquisa de geografia discursiva. Bom, inicialmente eu quero dar as boas-vindas a todo mundo, dizer que é uma felicidade ter vocês aqui. Nós tivemos até pouco mais do meio-dia 78 inscrições. Espero que as pessoas compareçam a essa tarde e depois à noite para essas atividades. Então é uma felicidade nós estarmos em pleno novembro, um novembro quente aqui no Alto Sertão das Alagoas, em final de semestre, e mesmo assim participando de uma atividade acadêmica com tantos aspectos interessantes para serem refletidos no que tange essa relação linguagens, sujeitos, espaços e tempos, e aí trazendo também essa perspectiva de pesquisas em linguagem e estudos que são realizados na formação docente aqui no curso de Letras. Então, essa atividade, que é o Papo Extra, ela é a 4ª edição, realizada por esse grupo de pesquisa, com esse interesse de dizer dos estudos e das investigações realizadas no Gelazal. Mas é também interessante pensar que essa atividade vem se ampliando desde a 3ª edição, mobilizando atividades realizadas na graduação, aqui no curso de Letras Língua Portuguesa, na UFAL, no campus do Sertão. E neste ano a gente tem também a participação do Observatório de Linguagem e Uso, o Observo, que é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Dr. Paulo Stella, do PPGLL, na FALE e na UFAL AC Simões. Então, agregando aí outros estudos. Bom, tendo situado um pouco, né, dessa atividade e o grupo do qual ela nasce, essa atividade nasce como uma possibilidade de nós discutirmos coisas outras, né, que talvez a gente não consiga discutir no espaço da escola, da universidade, da graduação, da pós-graduação, e que são necessárias que sejam aspectos que são necessários que sejam discutidos. Então, por isso essa ideia de um papo extra, né, além daquilo que já foi discutido. E nesse caso específico do Gelazal, vem se tornando uma atividade para que a gente possa então fechar
o nosso segundo semestre do ano, mobilizando aspectos e discussões, investigações que foram realizadas ao longo daquele ano de pesquisas, de investigações, de estudos nesse grupo de pesquisa. Então, por todos esses aspectos, mais uma vez eu dou as boas-vindas a todo mundo e desejo que a gente possa, então, aproveitar esses 3 dias de reuniões, de estudos e também de encontros, né, de contatos, de reflexões. Como eu já tinha dito anteriormente, eu preferi fazer essa primeira fala, porque ela vai dizer muito do grupo de pesquisa, e coloquei como título, o Hugo já poderia passar a tela, eu queria... eu queria então, um esquecimento meu, dizer que eu convidei o professor Hugo Pedro, a professora Sônia da Rocha e a professora Liliane Barbosa para estarem nessa organização, porque sozinho seria impossível. O Hugo tem participado ativamente desses bastidores e nesses próximos dias Sônia e Lirane estarão também atuando aqui nas atividades presenciais e eu desde já agradeço. Bom, veja, para a gente começar essa conversa, esse papo extra, né, hoje, 12 de novembro de 2025, eu intitulei a fala de Por uma Geografia Discursiva em uma Linguística Aplicada Queer no Gelazal. E aí eu desmembrei esse título, né, nesses blocos de texto ou de nomes e sintagmas nominais que estão aí ao lado. Gelazal, Linguística Aplicada Queer e Geografia Discursiva. E aí eu acho que a gente consegue entender qual é a minha proposta de discussão para esse momento. O meu interesse como coordenador líder desse grupo de pesquisa é que a gente possa pensar, estando dentro desse grupo de pesquisa, o Gelazal, e nos filiando a essa abordagem epistemológica que é a linguística aplicada queer, que a gente pode pensar como sendo 2 áreas do saber, linguística aplicada e linguística queer, ou a gente pode fazer simbricamente pensar como uma linguística aplicada queer, e como nasce e o que é, então, no Gelazal, nessa filiação epistemológica, fazer geografia discursiva. Então, a ideia é essa que está no título, né? Por uma geografia discursiva, uma linguística aplicada queer no Gelazal. Então, de início, eu já informo, né, que é um modo que nós temos de fazer linguística aplicada, que a gente vai empreendendo como uma geografia discursiva ou uma geohistória enunciativo-discursiva. Então, é nessa relação que eu quero, então, contar um pouco, minimamente, do grupo de pesquisa e, na sequência, então, a gente pensar um pouco mais sobre alguns aspectos conceituais que envolvem, então, essa abordagem da geografia discursiva. Eu penso que da maneira como nós vamos nos relacionar aqui, eu vou parando em alguns momentos e eu passo então a palavra a vocês para que vocês possam comentar, perguntar, né, xingar, enfim, para que a gente possa ir tecendo um diálogo. Então, em cada momento da discussão, eu faço uma pausa e a gente então conversa, certo? E aí é interessante que vocês possam tomar notas, fazer perguntas, comentários, né? Para a gente ir ampliando o diálogo, ou para serem tiradas dúvidas, ou para serem feitos alguns deslocamentos. Bom, então nessa proposta, pode passar, Hugo. Como eu tinha dito, o interesse é nessa geografia discursiva,
né, nesse modo de fazer pesquisa, sendo pensado dentro desse grupo de pesquisa e nessa filiação epistemológica da linguística aplicada queer. Então, para isso, eu vou brevemente contar uma história, e dessa narrativa a gente tem alguns aspectos conceituais que são relevantes, portanto, para essa nossa compreensão. E essa narrativa que eu vou contar aqui a vocês, ela foi contada, ela foi tecida, né? Numa apresentação que eu fiz, numa palestra-aula em 2021 no Gelazal, intitulada de Linguagem e Território, e depois ela foi narrada num artigo acadêmico publicado no ano passado na revista Leitura, por mim e mais algumas pessoas, né, pesquisadores e pesquisadoras do meu grupo de pesquisa, que está intitulado no Gelazal, que Linguística Aplicada, que é noção de língua e linguagem, e aí se conta essa história novamente que tinha sido contada lá nessa palestra-aula de 2021. Então, quem tiver interesse pode depois acessar esse artigo na revista Leitura, que você vai ter essa história com mais detalhes. Em 2010, eu ministrava aulas no curso de Letras, num PGP, na UNEAL, Universidade do Estado de Alagoas, em Santana do Ipanema, em um programa especial que a universidade ofertava naquele contexto, que era um programa no início para a formação docente, tinha alguns cursos de licenciatura e dentre esses cursos o curso de letras. E naquele ano, em 2010, eu ministrei, se eu não me engano, no 6º período, a disciplina de Linguística Aplicada. E em leituras da Roxane Rojo, que é uma pesquisadora em Linguística Aplicada, em um texto dela que está no livro do professor Luiz Paulo da Moita Lopes, publicado em 2006, a Roxane, ao falar da linguística aplicada, ela vai nos dando orientações de que esse fazer pesquisa estuda os usos situados da linguagem, mas estuda esses usos situados da linguagem preocupado ou com preocupação em controvérsias sociais, que é o que antes talvez a gente chamasse, ou o que a gente pode substituir, do que antes a gente chamava de problemas de linguagem. Só que quando nós falávamos em problemas de linguagem, nós estávamos falando fortemente em dificuldades apresentadas, seja no universo escolar ou em outros aspectos da vida, dificuldades enfrentadas pelos sujeitos falantes com determinados aspectos no uso da linguagem, seja na dimensão da oralidade, seja na dimensão do letramento, nas práticas orais ou nas práticas de leitura e de escrita. Com uma nova reinvenção da linguística aplicada, a gente não trata, esse não é o grande foco, ou deixou de ser o grande foco da linguística aplicada, nessa questão de problemas da linguagem, ou problemas com a linguagem, e a gente passa a ter, a meu ver, uma preocupação com o que a gente pode pensar como controvérsias sociais, ou que outros teóricos e teóricas da área vão chamar de perplexidades sociais, e como esses usos situados da linguagem participam dessas perplexidades sociais. Que a gente poderia pensar aí as relações de poder, as relações de desigualdade. Então, a Roxane, ela orienta que essas controvérsias sociais são estudadas nas suas relações com os usos situados da linguagem e que, portanto, para pensar estudos nessa área da linguística aplicada, nós teríamos que ver esses estudos, esse objeto de estudo, de maneira situada. Então, veja, é aí que nessa disciplina ofertada lá no PGP na UNEAL em 2010, eu relaciono, então, linguística aplicada e sertão.
Lembrando que eu estou aí situado nesse momento no Médio Sertão Alagoano, lá em Santana de Ipanema. Então a minha ideia foi que a gente pudesse, nessa disciplina, vale lembrar que esse curso de formação docente, ele tinha como seus estudantes e suas estudantes professores e professoras já em serviço. Então eu propus naquela disciplina que a gente pudesse fazer um trabalho de tematizar as práticas pedagógicas. Ou seja, então nosso objeto de estudos seria essa tematização das práticas pedagógicas realizadas por esses professores e essas professoras, mas entendendo que elas se davam no sertão. Então veja que nesse momento, quando eu estou tratando de sertão para pensar essa tematização da prática pedagógica, né, como objeto de estudos dessa área, o sertão é um contexto. E esse é um ponto importante para nós entendermos essa discussão. No sentido de que essas tematizações da prática pedagógica ocorreriam nesse contexto. Que as práticas pedagógicas aconteciam nesse contexto sertão e que a tematização dessa prática ou dessas práticas também estavam se dando, a tematização também estava se dando nesse contexto sertão. Então veja que aí é interessante pensar como o território aparece nessa primeira possibilidade relacionada aos estudos em linguística aplicada como um contexto. Ou seja, as práticas se dão naquele contexto. Só que passando o tempo e com meu ingresso aqui no curso de letras Língua Portuguesa na UFAL, no campus do Sertão, isso se dá no final de 2012 e início de 2013, e eu coloco no final de 2012, porque para fazer a seleção, para fazer o concurso, eu precisava apresentar uma proposta de atividades acadêmicas, e aí nessa proposta de atividades acadêmicas, eu volto a essa ideia já gestada lá em 2010 e proponho que dentre essas minhas atividades acadêmicas aqui no curso de Letras Língua Portuguesa, eu teria, organizaria um grupo de pesquisa. E foi então aí que nasce o Gelazal. Só que aí vai se dando um salto, porque eu começo a estabelecer diálogos com o historiador Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que naquela época a sua obra é mais conhecida, e por mim também um pouco naquele momento conhecida, era a Invenção do Nordeste. Então nessa obra, esse historiador, e acho que a gente tem usado muito, que é um historiador dos espaços, porque nas suas pesquisas o espaço ganha um grande relevo como um objeto de reflexão. Então, nesse trabalho, Duval vai pensar espaço, território, não como um solo fixo. E essa metáfora é interessante para nós pensarmos e voltar lá àquela primeira relação que eu estabeleci entre linguística aplicada e sertão como um contexto. Então veja que nessa perspectiva o contexto está para esse solo fixo, no sentido de que ele já está lá, já está dado, e as práticas acontecem dentro dele. Então essas práticas não afetariam esse contexto, esse lugar, esse território, ele está lá fixo, e as práticas, ele não afetaria as práticas e as práticas também não o afetaria. Só que Duval faz um deslocamento para pensar, por isso o termo invenção, que a gente pode pensar também como produção desse espaço, desse território nordeste, ele vai mobilizar a metáfora de solo movente.
Então, se nós pensarmos, né, tivermos essas duas imagens de solo fixo e solo movente, então elas rivalizam, né? E é até uma forma de riso de nós pensarmos que um lugar, uma região, é uma cidade, um bairro, né? Uma rua, não é um solo fixo, mas um solo movente. E nessa perspectiva está a ideia de invenção, de que esse lugar, esse território, esse espaço, essa rua, essa cidade, né? Essa região, esse estado, é construído, porque sobre ele, para ele, é construído um conteúdo semântico. E esse conteúdo semântico implica nesse lugar, né? É sobre esse lugar. Hugo, passa a dar dois cliques só, por favor, aí. Ok. Então, veja, eu estou apontando aqui esse diálogo nessa narrativa como conceitualmente espaço, território, foi pensado como um contexto, e quando eu penso como contexto, eu penso que as práticas se dão dentro dele, e ele estaria, né, muito mais próximo dessa noção do Albuquerque Júnior de um solo fixo. E Albuquerque Júnior vai falar que esses espaços, esses territórios, assim como o sertão, o médio, o alto sertão, o sertão de modo geral, ele é um solo movente. Ele não está lá fixo, né? Esse solo se mexe. A gente pensa a terra, né? Se a gente puder pensar como esse solo fixo, e essa terra está sempre em movimento, está sempre se mexendo. Então ela não é a mesma. Pode dar um outro clique, Hugo. Então aí começa a se estabelecer essa ideia de que há uma relação de imbricamento entre práticas de linguagem e território, visto que é nas práticas de linguagem que a gente então vai produzindo um conteúdo semântico, vai produzindo sentidos sobre determinados lugares. E o que a gente toma, né, como se fosse fixo, como se fosse uma substância, é na verdade fruto dessas práticas de linguagem, das práticas sociais, sobre e nesse território, sobre esse lugar e sobre esse território. Bom, eu vou fazer uma pausa e queria ouvir vocês para a gente ir construindo então essa ideia. O que me dizem? Não me dizem nada? Quem é estudante do Jalazal já está familiarizado com essas ideias, talvez menos com essa história contada aqui, né? Mas eu queria ouvir vocês também e demais pessoas que estão aqui. Tem as professoras do PIBID, tem estudantes da graduação, tem colegas pesquisadores. Então eu queria ouvir um pouquinho vocês, o que é que me dizem, né, desse traçado, que ele é histórico, né? Ele está muito atrelado à minha narrativa como um professor e pesquisador, e como essa relação ela vai ganhando contornos outros, né? Nessa relação da linguística aplicada e sertão. Sônia? Boa tarde a todos, todas e todes. É muito interessante essa contextualização histórica, né, de como nasce um desejo, um objeto de pesquisa. Isso de certo modo, eu acompanhei uma parte dessa trajetória, um pouco distante, mas acompanhei. E eu não conseguia estabelecer essa conexão entre esse período de 2010, né, no trabalho que você desenvolveu na UNEAL,
e que você deu oportunidade aqui no Sertão. E como está hoje, né, e como cresceu esse projeto de pesquisa, esse objeto, como ele ganhou força e agora estamos celebrando, de certo modo, isso, né? E para a gente entender, porque muita gente nesse momento está desenvolvendo pesquisa, está iniciando um trabalho de pesquisa, está construindo um interesse de um trabalho de pesquisa. Então, saber toda essa história dessa construção que o Gelazal tem empreendido e como isso nasceu é muito, muito interessante. Demonstra todo o amadurecimento e eu acredito que serve também de inspiração para todos que estão nesse trabalho de construção de pesquisa. Obrigado, Sônia. Eu acho que é interessante para a gente pensar como nesse fazer pesquisa não dá para a gente ter simplesmente um template, como se ele tivesse pronto, acabado, esse arcabouço, né? Principalmente nós que fazemos linguística aplicada, né? E como essa área quer que a gente dialogue, né? E pense essa relação com esse objeto e o que é que esse objeto cobra da gente para a gente poder pensar, problematizá-lo, discuti-lo, né? Nos relacionarmos com ele e como isso vai chegando também para nós. E um outro ponto é como o mundo nos afeta e nós vamos então dialogando, né, entre os saberes de modo a produzir saberes que respondam, né, ou pelo menos façam provocar mais reflexões sobre o mundo. Eu vou passar para a Jaqueline, depois a Juliana e Micaela, se eu não me engano. Jaqueline? Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Juliana, então. Boa tarde. Estava aqui refletindo sobre essa história, né? Porque, como você bem colocou, para a gente que faz parte do Gelazal, talvez nem todo mundo tenha acesso a essa história, eu mesma não tinha. E aí é interessante pensar como as leituras que você já fazia enquanto professor, naquele momento, já levava a refletir sobre as práticas pedagógicas, e aí pensar essa possibilidade de discutir isso de forma situada. Mas o mais interessante mesmo é pensar como houve esse acesso à leitura de Albuquerque Júnior e como essa leitura lhe fez repensar essas relações entre a linguagem, entre o território, e trazer outras discussões, que é isso que a gente faz, né, de imaginar futuros, como o Moita Lopes já preconiza, e fazer esse movimento da linguística aplicada, né, de romper barreiras. E eu acho que vale também destacar que nesse momento, né, eu estou fazendo essa leitura sobre linguística aplicada nessa perspectiva de uma linguística aplicada indisciplinar, né, que faz esse imbricamento com outras áreas do saber. Sim. Daí a possibilidade de eu fazer esse deslocamento para ir dialogar com a historiografia dos espaços, já que o meu interesse era pensar justamente essa relação das práticas situadas no sertão. E isso fica mais assim urgente, né, para mim, porque eu precisava apresentar na inscrição do concurso aqui para a UFAL, esse é o que é chamado, né, na sigla de PAA, é um projeto de atividades acadêmicas, que a gente diz, né, das atividades de docência, das atividades de extensão, das atividades de gestão e das atividades de pesquisa. E lá naquele documento, então, eu apresentei essa proposta de um grupo de pesquisa que já está lá nomeado de Gelazal. Então, isso é final de 2000 e... Quer dizer, a ideia do Gelazal tinha sido gestada já em 2010. E quando eu vejo da necessidade de apresentar esse documento para o concurso, então eu dou uma cara a esse grupo, né?
falo do que é que se investigaria e tudo mais. Hugo? Sei que tem umas pessoas na frente. Bom, boa tarde, minha gente. É uma felicidade enorme iniciar o quarto Papo Extra. Eu queria fazer um comentário, professor Ismar, no sentido de que nós discutimos bastante esse último semestre sobre imaginações teóricas, não foi? Trabalhamos bastante com um texto do professor Moita Lopes, que discutia sobre esse ensaio de futuros, pensando a própria área. E então ele dizia lá que para os construtos de futuro da linguística aplicada era fundamental um exercício de imaginação teórica e epistemológica. Então, vendo o percurso, a história e os diálogos que foram traçados, eu vejo muito disso, né? Eu acho que é essa a ânima, né, dessa proposta epistemológica, imaginação teórica. E aí, um saber que se pretende distanciado das generalizações, das grandes narrativas, né, para promover estudos localizados sobre contextos localizados, e aí pensando essas perplexidades sociais que o senhor colocou na fala inicial, relacionadas ao território, né? Nós temos inúmeros casos todos os dias de preconceito de origem, de lugar, de xenofobia, pensando aí especificamente esse fluxo migratório entre países, né? Então, uma discussão urgente, pensar fundamentalmente como os espaços, os sujeitos e os tempos são produtos de linguagem, né? Então, portanto, um grande objeto aí da linguística aplicada. É isso. Ok, obrigado, Hugo. É interessante você retomar essa discussão do Luiz Paulo, né? Porque ele vai nos pontuando que essa linguística aplicada em disciplinar é essa linguística aplicada que vai, né, dialogar com outras áreas, né? De modo a fazer dois movimentos, né? De romper com essa perspectiva disciplinar e de modo a romper com uma perspectiva epistemológica cartesiano-positivista, né? E também de modo a ser indisciplinada, né? Ou seja, discutir temas que não são discutidos ou não chegam, não são relevantes ou que são marginalizados, né? Ou trazer vozes dos sujeitos que numa sociedade como a nossa, né, com esse histórico de uma sociedade branca, né, eurocentrada, trazer as vozes, né, dialogar com essas vozes de sujeitos que para essa sociedade são considerados periféricos. Então, acho que aí não dá para a gente estar nessa área pensando por uma perspectiva disciplinar, que é essa em que a área já está definida, ela já tem o seu objeto, né, ela já tem a sua metodologia, ela já tem os seus conceitos e ela está fechada em si. Então, a ideia é a gente, então, romper. Por isso a ideia do indisciplinar, com essa perspectiva disciplinar. E aí, acho que Moita Lopes fala bem sobre isso, né? De nós, então, termos essas imaginações, construirmos essas imaginações teóricas, essas ficções teóricas, né? Que no avançar aqui da minha apresentação, isso vai ganhando outros contornos. Mas alguém gostaria? Eu posso continuar. Bom, então dando continuidade, pode passar um outro clique, Hugo. Dando continuidade, acho que passou. Pode avançar um pouquinho. Ok. Então veja. E o que é que está como pressuposto, né, como base para aquela ideia do Albuquerque Júnior de que os espaços são solos moventes, né, de que os territórios são solos moventes?
Ele, num livro de 2020, em que ele discute sobre preconceito, né, de origem, é um livro curto que ele escreve no formato de cordel, né, no estilo de cordel. Ele diz que é a gente que faz espaços. Então, essa fala, aqui está só um recorte, depois se alguém tiver interesse eu posso indicar esse texto. Ele diz que é a gente que faz espaços. Mas quando ele diz isso, ele está retomando uma ideia de que as pessoas, né, nós pensamos, talvez o senso comum pense, talvez a escola nos ensine, de que são os espaços que produzem pessoas, né? Que constroem gente. Então veja que essa ideia de que é gente que faz espaços, ela secundariza e ela rivaliza com essa ideia de que são os espaços que constroem gente. Então, nessa perspectiva, né, Durkheim está rivalizando com essa noção de espaço e território como se ele fosse só o meio, como se ele fosse o clima, o solo, a geografia nessa perspectiva física. E também rejeita uma perspectiva ainda muito recorrente, né? Assumida muito fortemente, de que essa perspectiva geodeterminista, de que seria esse meio, né, por seu clima, por seu solo, por sua geografia, que determinaria as pessoas, seus modos de ser, de viver, né, seus modos de estabelecer relações, sua pele, por exemplo, né? Então veja que quando Durkheim traz essa ideia da invenção dos espaços, está na base, né, essa ideia de que é a gente que faz espaços, que somos nós outros, né, que nos produzimos e produzimos espaços e tempos, fazendo aí um diálogo mais direto com o título do evento, com a tematização do evento. E que, portanto, a gente rivaliza com essa outra perspectiva de que são os espaços que constroem gente, por uma perspectiva geodeterminista. Acho que é interessante a gente pensar nessa perspectiva que está secundarizada, né, de espaço, território como meio, ou seja, como clima, como solo, como geografia, nessa perspectiva física, e ainda nessa abordagem geodeterminista, porque isso implica em como nós nos relacionamos com os sujeitos e com os espaços. Porque a gente passa a acreditar que é o lugar, é o seu meio, né? Ou seja, o seu clima, o seu solo, a sua geografia, que determina como as pessoas se constituem. Então a gente parte de uma perspectiva essencialista de lugar e também de uma perspectiva essencialista de sujeitos. E a gente desconsidera o papel da linguagem na produção dos sujeitos e na produção dos espaços. E nessa relação sujeitos-espaços. Então, dialogando com essa perspectiva de Durkheim, eu digo o seguinte, parafraseando Durkheim, eu vou dizer o seguinte, que está abaixo, eu acho que cortou um pedacinho aí, mas não tem problema não. Teimam em se fazer de espaço gente, mas é gente, em suas práticas de linguagem, que faz os espaços. E se faz gente, eu, outro, em uma também produzida atmosfera territorial. Então, veja, parafraseando a fala de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, eu digo que teimam em se fazer de espaço gente. Ou seja, se insiste por essa perspectiva geodeterminista. Mas é gente, em suas práticas de linguagem, que faz os espaços. E nessas práticas de linguagem e nesse fazer espaços, se faz gente. Ou seja, é nessa
produção, sujeitos, espaço, linguagem, que a gente produz espaços e produz a nós mesmos e produzimos os outros nessa relação eu-outro. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós geramos uma atmosfera para esse território. E aí essa noção de atmosfera envolve essas experiências, esse sentir, as relações com aquele lugar, de medo, de felicidade. Então, veja que eu estou chamando a atenção que as práticas de linguagem envolvem sujeitos e essas práticas de linguagem estão produzindo sujeito ao tempo em que produzem espaços e produzem essa atmosfera para os espaços. E aí sujeitos diferentes, grupos diferentes vão, né, fazendo produções e participando dessas produções de modo diferente. E aí a gente chega a um objeto, né, que é esse objeto dessa linguística aplicada queer, né, que está aí nesse diálogo que vem lá de 2010. Então a gente passa a entender que geografia discursiva é pensar esse estudo do espaço, mas entendendo que ele se dá numa produção discursiva. E aí eu tenho usado com essa letra inicial minúscula. Eu estou falando sobre o espaço entendendo que ele é inventado. E aí eu chamo isso de geografia discursiva. Que essa geografia que a gente pensa que ela é física, né, ou só física como nos aparece, ela é fruto de uma produção discursiva que acaba gerando também essa materialidade com a qual nós nos relacionamos, né? E os sentidos que estão aí, né, na nossa relação com esses espaços, eles estão, né, a partir dessas práticas de linguagem sobre os espaços, nos espaços com os quais nós nos relacionamos e nos envolvemos. Então, a primeira noção de geografia discursiva é essa, né? De que eu estou me referindo a território, a espaço, a lugar, a região, a cidade, entendendo que ali é uma geografia discursiva, que essa geografia é fruto desses processos, né, nas práticas de linguagem, sujeitos e práticas de linguagem. Ok? Querem comentar perguntas? Vou mais um pouco. Então, veja aqui, eu queria chamar a atenção que a gente passa a ter, nessa linguística aplicada queer, esse objeto que ele é complexo, porque eu não estou reduzindo, eu estou compreendendo que qualquer espaço é fruto dessas práticas entre sujeitos e aí as práticas de linguagem. E vai se tornando um objeto de estudo interessante, né? Pensar essa geografia discursiva. Então, vai sendo um objeto de estudo, e aqui eu poderia lembrar as ideias da pesquisadora em linguística aplicada Inês Signorini, um objeto complexo. Quando ela diz que ela se refere ao objeto da LA como objeto complexo, ela está dizendo que é um objeto que se dá como um tecido, que se dá como uma rede, que se dá como uma trama de fios. Então, eu pensar os espaços como, né, fruto dessas produções discursivas, nas suas práticas sociais, sujeitos em interação, em dado tempo. Então, ao tratar do espaço e tratar de linguagem, eu vou entendendo que há aí esse entrelaçamento, né? E que a gente prefere, porque a LA se afasta de uma perspectiva cartesiano-positivista, de olhar a estrutura, por exemplo, né? Uma perspectiva de objetividade, ela se afasta
e vai para uma perspectiva mais interpretativista, que se preocupa então com as experiências e com os significados. E nessa perspectiva também da LA, trans e indisciplinar, em que as áreas de conhecimento elas se atravessam. E a professora Inês Senhorino lembra a gente, num livro dela de 98, que essa LA ela precisa ser transdisciplinar, ou seja, ela precisa vir desse atravessamento com outras áreas, porque o objeto dela é complexo. E esse objeto, então, pede. Então, veja que nessa trama, né, de relações entre as áreas, a gente vai chegando à geografia discursiva, com essa letra inicial minúscula, entendendo que o espaço é um produto, né, dessa prática. Na verdade, é um processo, porque ele está sempre em processo dessa prática, que pode, então, se relacionar com o que o Durval Muniz de Albuquerque Júnior chama de solo movente. Que mais que eu poderia comentar aqui? Bom, pode passar, Hugo. Ok aí. Não, volta lá. Ok. Então veja que eu destaquei aqui que para chegar a esse objeto e da maneira como a gente tem pensado, né, nessa geografia discursiva, eu fiz esse primeiro grande diálogo com a historiografia dos espaços. E é aí, então, que ao cruzar essas fronteiras das áreas, né, e ao mobilizar a historiografia dos espaços para os estudos em linguagem, na linguística aplicada, a gente, então, faz o que a Inês Senhorino diz, que é provocar curtos-circuitos, né? Esses atravessamentos. E quando um corpo A atravessa um corpo B, o que nasce desse cruzamento é um corpo C, que ele já não é mais, né, o corpo A nem o corpo B. Então veja que a gente tem, quando eu vou me utilizando dessa nomeação de geografia discursiva, é um objeto, né, inventado, porque os objetos de estudos eles são também ficções. Esse objeto dessa LA feita aqui no Gelazal é a geografia discursiva, né? Entendendo que está lá em cima, que é essa relação linguagem-território. Mas agora como essa amálgama é uma geografia discursiva. Eu entendo o espaço, né, como uma geografia discursiva. Pode avançar. Eu não sei se vocês... Não, avançou demais. Ok. Volta só um pouco, por favor. Ok. Então, veja, se a gente voltar aqui, né, aquele ponto final, é interessante que entra aqui nesse objeto, está como amálgama nesse objeto, os sujeitos. Né? Eu quero estudar espaço, mas esse espaço não está separado das práticas de linguagem. Então, há esse imbricamento aí. Né? Eu quero estudar as práticas de linguagem, mas eu entendo que elas não estão separadas de espaços. E que aí estão também sujeitos. Então, veja como essa teia, né, pegando a ideia da Inês Senhorino, ela vai aí ficando cada vez mais complexa. Então, se a gente retoma aqui nessa paráfrase que eu faço de Durval, temam em se fazer de espaço gente, mas é gente em suas práticas de linguagem que faz espaços. E se faz gente, e o outro, em uma também produzida atmosfera de lugar. Então, eu vou mobilizar como um segundo grande diálogo os estudos em linguística queer. E aí, de modo geral, a gente pode pensar essa área como uma área de estudos em linguagem, né, que visa desorientar
práticas e sentidos. Ela vai tensionar o que a gente pensa, né, como sujeitos, corpos em gênero, sexualidade, raça, etnia. E eu mobilizo para cá uma noção de queer como verbo, e aí aportuguesado, né, de queerizar. Ao trazer, fazer esse segundo grande diálogo da linguística aplicada, a historiografia dos espaços e a linguística queer, me interessa, então, nesses estudos dessa geografia discursiva, queerizar, estranhar essa produção de sentidos para um território. E aí entendendo que aí também está sentidos de e para sujeitos. Mas interessa também estranhar essa produção de espaço-território. Eu comecei a perceber nesses últimos meses que quando eu estou orientando, dando aula, as pessoas usam muito assim. A produção de sentido sobre o espaço e o território. E eu comecei a notar que as pessoas estão entendendo que essa discussão diz respeito à prática de linguagem e o que na prática de linguagem se produz de sentido sobre um espaço. Mas que isso não implicaria na materialidade dos espaços. Né? Não implicaria o modo como nós nos relacionamos e, em relacionamento, em relação com esses espaços, implicaria também na sua materialidade. E eu estou chamando a atenção, quando eu coloco os dois pontos, que essa produção de sentido sobre para um lugar, um espaço, implica na produção desse espaço, desse território. Porque a gente assume esses sentidos, se eles nos interpelam, e nós lidamos com esse lugar, com esse espaço, com essa rua, né? A partir desses sentidos. Então, há uma implicação na materialidade da vida. Não é só numa dimensão que parece ficar, que é da linguagem. A linguagem não tem a ver com os nossos corpos, como nós pensamos, sentimos, nos relacionamos, né? E fazemos o lugar. E então, vai ficando cada vez mais palpável, entre aspas, a ideia de que o que nós estamos estudando é essa relação linguagem, sujeitos, espaços e tempos. O ali separado, a sílaba separada errada, mas tudo ok. Então, linguagem, sujeitos, espaços e tempos. E aí eu queria chamar a atenção para essa discussão sobre sujeitos. Porque aí, quando eu faço esse grande diálogo também com os estudos queer, e especificamente com a linguística queer, me interessa também problematizar que noção de sujeitos nós assumimos. E a gente então vai entender que os sujeitos não são uma substância, ou seja, que nós não nascemos, né, com um dado modo de ser. Que esse sujeito que nós somos, né, os outros, nós e os outros, somos produzidos nessa relação entre linguagem, sujeitos, espaços e tempos. E Durval vai chamar agora num texto de 2025, que a gente estudou no primeiro semestre no Gelazal, de regiões do existir. Né? Então é nessa relação com a linguagem, espaços e tempos que nós existimos. É nessa relação sujeitos, espaços e tempos que a linguagem existe. É nessa relação com tempos, sujeitos e linguagem que os espaços, os lugares ganham vida, assim como os tempos. Então a gente tem chamado dessa amálgama, né, porque é como se não houvesse separação, né? Não há separação. Falar de linguagens e sujeitos, espaços e tempos é tudo imbricado, porque é assim que se dá nas nossas práticas.
E vai aparecer, então, o conceito de performatividade nesses estudos da linguística queer, no sentido de que essa capacidade da linguagem de nos inculcar sentidos, é esse poder que a linguagem tem, que quando nós nos convencemos deles, né, desses sentidos, nós os incorporamos e nós passamos a agir no mundo, né, conosco e com os outros e no mundo, a partir desses sentidos. Então, essa noção de performatividade, como essa capacidade, né, esse poder que a linguagem tem de produzir e nos inculcar sentidos, é que vai ser relevante também aqui para pensar sujeitos nessa amálgama. E aí a gente pode pensar sujeitos, né, nas suas diversas facetas, corpos, gênero, sexualidade. Pode passar um pouquinho. E aqui eu trouxe volta só um pouquinho, volta essa tela. Ok. Eu queria saber se vocês querem perguntar, comentar, xingar desse ponto aqui. Nós temos 44 pessoas, 45 comigo. Queria ouvir vocês, né? O que é que vocês dizem, o que é que pensam, o que é que estão achando, né, dessa discussão. Nada, cadê o papo? Seria interessante, né, ter um feedback do que vocês estão entendendo, se não estão entendendo, né? Para que eu não fale sozinho. Juliana? Está fechado o áudio. Perdão, gente. Eu estou aqui amando a didática de como foi feito os diálogos, né? Vendo aqui passo a passo, como a linguística queer ela está atrelada aí a pensar os sujeitos dentro desses espaços, territórios, porque em algum momento a gente pode pensar isso de forma separada, como se fosse duas áreas. E, para mim, está ficando ainda mais interessante a discussão do que a gente já tem realizado, né? Porque às vezes a gente foca em outros objetos e, aliás, outros objetos não, outras discussões e acaba não observando esse imbricamento. E acho que também a ideia do estranhar, né, do queerizar é importante, porque essa ideia de que a gente começa a desconfiar que não há um natural dado ali, né? Esse é um ponto que eu acho interessante. E essa noção de estranhar como procedimento analítico é também relevante. Tem um texto da Guacira Lopes Louro, de 2007, que o título é esse, Estranhamento Queer. É um texto que eu acho também que vale a pena a gente ler para fazer, né, essa ideia de o que é que eu faço quando eu faço pesquisa. Eu acho que um objetivo aí, né, um objetivo e um procedimento é esse de estranhar aquilo que nos parece dado, né? Desconfiar dessa produção de sentidos sobre um dado espaço, né? Que sentidos são esses? Que relações se estabelecem? O que se quer? Qual é o desejo sobre um dado espaço? E qual o desejo, né? O não desejo ou o desejo sobre outros espaços? Os fetiches. Eu fico assim muito interessado em pensar sobre isso, né? E também porque um objeto de estudos, né,
que a gente pouco tem visto, pelo menos da maneira como tem sido construído aqui nas nossas discussões. Quando eu pergunto a demais pessoas, né, que não estão no grupo, é para ver como é que essa discussão chega, né, a quem está se iniciando para pensar nessa possibilidade de uma geografia discursiva, que num primeiro momento é esse objeto de estudo aí da linguística aplicada, da linguística queer. Eu vou... Passe a tela, por favor, Hugo. Tem uma sobreposição. Sim. Então, eu queria chegar nesse momento para a gente pensar essa postagem que aconteceu nesta semana do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que é o passaporte Catarina, estado de Santa Catarina. E ele divulgou algumas imagens na sua rede social, nomeando, né, a pessoa, o dono, a dona desse passaporte, e alguns desses nomes são nomes de aliadas políticas. Quando ele nomeia esse passaporte, essas imagens de passaporte, né, alguém está tomando como meme, esse anunciado como meme, e ele diz, né, a pedido os primeiros vistos catarinenses, quando ele posta esse passaporte. Então, a gente poderia pensar como tem ocorrido nos últimos anos, mas me parece que esse ano de 2005 isso foi ficando mais exacerbado, como sujeitos, né, como catarinenses, têm expressado, têm anunciado ou se queixado, né, apresentado uma preocupação com a possível migração interna, né, entre estados e regiões que estaria descontrolada. Mas, especificamente, essa preocupação com sujeitos nordestinos, sujeitas nordestinas que possivelmente fariam, né, ou têm feito essa migração interna para o estado de Santa Catarina. Então, quando o governador Jorginho de Melo faz essa postagem, cria essas imagens, né, desse passaporte Catarina, ele está dizendo, como ele reforça, né, a pedido os primeiros vistos catarinenses, que essa entrada agora, né, no estado, ela será controlada para que se possa ter noção, né, e aceitar ou não, e aí tem toda essa implicação que as postagens, os vídeos de catarinenses dizendo como os nordestinos não são bem-vindos, né? Esses sujeitos nordestinos não são bem-vindos lá em Santa Catarina. E o que a gente tem aí é a produção de sentidos, que ela não está explícita, sobre 2 lugares, sobre 2 territórios. Um estado, né, e um grupo de estados, uma região tomada de maneira homogênea. E eu fui assistir a um debate de uma TV sobre esses passaportes, Catarina, em que os debatedores diziam, não pode, né? Parece uma brincadeira, mas não pode ser uma brincadeira, porque, tudo bem, o Nordeste não tem um desenvolvimento econômico, né, que os estados do Sul têm. O Nordeste tem praia. Então, mesmo essa possível defesa do Nordeste é a produção de sentidos sobre o Nordeste. E essa produção de sentido é a produção do lugar. Quando esses sentidos são incorporados, são validados, os sujeitos passam a lidar com esse lugar a partir dessa perspectiva e repetem, né, e materializam esses sentidos.
A gente tem nessa publicação desse governador, e essas imagens e a sua legenda, a pedido os primeiros vistos, que é preciso que haja um controle, porque nós temos espaços diferentes que produziriam sujeitos diferentes, né? E que aí há uma hierarquia, né? Se a gente recupera os sentidos. Então veja que vai se colocando em pauta uma rivalidade e um desmerecimento sobre um dado lugar, né? E como o fato, a postagem, né, é uma ação materializada do governador em relação a essa polêmica que vem sendo construída sobre as relações desses sujeitos e como esses sujeitos e esses lugares são pensados. Não sei se... E aí, como se estabelecem relações de poder, né, entre lugares e sujeitos. Não sei se o exemplo ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre o que é essa geografia discursiva como esse objeto da linguística aplicada. Queria ouvir alguém. Hugo? Ano passado eu fui a Santa Catarina, Florianópolis. Logo que vi o passaporte, me veio esse evento. Lá eu entendi bem essa atmosfera de ódio que há, não por parte de todo mundo, claro, né? Mas por parte significativa daquelas pessoas com relação ao Nordeste, a ponto de não suportarem o presidente do Nordeste e de tramarem o tempo todo contra ele, né? Fui fazer um passeio, passei por várias cidades. Em todas as cidades tinham as bandeiras de países da Europa, mas a do Brasil raramente aparecia. Isso aí para nos indiciar, né, que se sentem pessoas europeias. E aí emerge de sentidos aí que se sentem pessoas superiores, né? E aí na questão do desenvolvimento, da intelectualidade e tudo mais. Então, ia até mencionar na fala de amanhã justamente como se produzem também essas atmosferas, né? Como a gente pode ser, como a gente é afetado por essa atmosfera que é produzida. E eu mesmo me senti profundamente afetado, desconfortável com algumas cenas que via. Enfim, é isso. E acho que um ponto, né, para a gente voltar a esse diálogo com a linguística queer, é quem produz, né, esse enunciado. Sobre o que enuncia, né, que é um outro lugar, outros sujeitos. Para quem, ao colocar esse enunciado numa rede social, né, pensando aí a dimensão, o alcance dessa rede, e quem é esse sujeito, né? Porque é um sujeito que é político. Para pensar essas esferas também e a participação na produção dos espaços e dos sujeitos, na produção do eu outro, né? Dos eus e dos outros. Eric? Nessa parte eu fiquei pensando, boa tarde, boa tarde a todo mundo. Eu fiquei pensando muito nessa questão da produção de sentidos, pensando justamente como né, diferente essa questão também, como às vezes parece haver um convencimento, e aí eu posso pensar também nessa questão que o Yuval Muniz traz para a gente, que seria a literatura das secas, né? Então, a produção de pessoas que são do Nordeste e da produção de sentidos de pessoas que não são do Nordeste, né? Como são diferentes e como há também aí essa questão da relação de poder, né? Na questão dos sentidos que são construídos e também na construção desses espaços, né?
Então, essa questão da literatura da seca que o Durval nos traz é interessante, é um ponto que eu acho relevante para esse exemplo que o senhor trouxe. Porque um ponto que eu acho que eu posso voltar quando a gente fala, né, dessa noção de performatividade, que é esse poder que a linguagem tem de nos inculcar sentidos, e se nós somos interpeladas por tais sentidos, a gente os repete, né? Ele volta ao meu discurso, né? Em outro momento, e aí ganha outros contornos. Então ele vai tendo a chance de ser mantido, mesmo que em processos de reelaboração. Aqui aparece como graça, como brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que também está repetindo o imaginário social sobre o Nordeste. Esse telejornal que eu assistia, que discutia essa publicação do governador, teve um debatedor que disse assim, é porque a gente sabe, né, que em Santa Catarina as pessoas prezam muito pelo trabalho, diferentemente no Nordeste, né? Queriam fazer uma defesa, né? Que eu acho que a questão não é essa, defender o Nordeste, né? Quando eu uso ali a questão do estranhar, do quirizar, é atacar essa produção de sentido, né? É esmiuçá-la para a gente ver o que está funcionando aí nessa relação linguagem, sujeitos, história, né? Ideologias, cultura, como a mobilização de determinados signos linguísticos ou semióticos podem estar recuperando, reforçando, mantendo, né, determinadas ideias, sentidos sobre sujeitos, espaços e construindo determinada atmosfera. Porque eu acho que já há em alguma cidade em Santa Catarina, na rodoviária, um guichê de controle das pessoas que chegam, né? Então, olha como isso vai ganhando materialidade, né? Essa materialidade que a gente acha que é o físico, que é a coisa do real, né? Como se a linguagem não fosse. Mais alguma coisa, Eric? Só para complementar também, nessa questão do imaginário, né, que surge também em pensar que esses lugares, né, através desses discursos mesmo, essas produções de sentidos, de que vem aquela questão da síndrome do vira-lata, né? Então, fica-se imaginando também, eu vejo muitos discursos assim, infelizmente, de pessoas que são do Nordeste, que são do Sertão, e imaginar que um único lugar possível de se viver é fora do Nordeste. Então, são discursos que ainda circulam muito e circulam de uma forma que faz com que ele se multiplique também, né? Assim como você colocou isso. Ok, obrigado. Pode passar, Hugo. Veja, então, aí nesse imbricamento, né, da linguística... Avance, por favor. Sim, aí. Eu só queria destacar o que eu já tinha comentado, né, essas orientações epistemológicas que estão orientando, né, que estão guiando, fundamentando esse trabalho nesse grupo de pesquisa, que é sobre ser sujeito, né, nessa virada performativa, da não essência do sujeito, e sobre território, numa virada espacial, como nós mudamos a chave para pensar território. Pode avançar, Hugo? E aí, ok, Hugo, a geografia discursiva aqui ela ganha um outro contorno. Ela não é mais simplesmente esse espaço que é produzido. E aqui com essa inicial maiúscula. Geografia discursiva aqui é um modo de fazer pesquisa. É um modo de produzir conhecimento dentro dessa área linguística aplicada queer, com todas essas interfaces, com todos esses cruzamentos com outras áreas, né,
que há tantas outras. Eu fui dando aqui os exemplos dessas maiores áreas, né, que estão imbricadas nos trabalhos, para a gente então pensar essa relação linguagem-território. E aí, se lá no início eu pensava linguagem e território, a gente começou a pensar esse ano que talvez usar o hífen diga mais desse imbricamento, né? E aí linguagem e território se torna, né, o objeto desse modo de fazer pesquisa, que é a geografia discursiva, ou seja, a geografia discursiva estuda a geografia discursiva. Pode avançar. Nessa amálgama, linguagem, sujeitos, espaços e tempos. Ok, pode avançar. E aqui eu ia citar um outro exemplo, mas como a gente já está terminando, em 2022 a gente teve um PL de um deputado do Mato Grosso, né, um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, que esse projeto visava a exclusão do estado do Mato Grosso dos limites da Amazônia Legal, porque ele queria, a proposta era reduzir a reserva legal, que é de 80% desse território, que é protegida, né, por lei do bioma amazônico, porque ele dizia que essa reserva de 80% ela prejudica os produtores rurais. Então, se retira oficialmente, né, dessa delimitação política geográfica, se poderia expandir a fronteira agrícola. Então veja como os desejos, os interesses políticos e econômicos também vão produzindo sentidos sobre espaços, né? Um projeto de lei é um gênero grande relevância para a nossa vida em sociedade, mas não vou discutir. Pode passar, Hugo. E aí eu queria chamar a atenção, para finalizar, como há uma virada espacial, né? Como esse filósofo francês, um livro dele da década de 70, O Espaço Urbano, como ele vai mostrando, né, e vai apresentando outras possibilidades de pensar espaço, como numa perspectiva cartesiana positivista, há uma matematização do mundo. E aí há uma redução daquela complexidade que eu já falei anteriormente, e há uma matematização do espaço e, portanto, se foca na forma, né? Quando a gente olha esses mapas mais comuns dos espaços, é a forma que interessa, as coordenadas que são ali apresentadas. E o espaço passa a ser visto como um container, né? Que é o recipiente, que está muito próximo daquele início lá, né, de 2010. E o espaço ganha aí sentido como se ele fosse absoluto, né? Como se ele tivesse valor absoluto. Avança, Hugo, por favor. E quando a gente vai para essa virada espacial, que a gente pode entender que ela tem um caráter interpretativista, o que vai se considerar são as experiências incorporadas. E o espaço, então, ganha essa complexidade, que no Gelazal a gente passa a pensar sobre a partir dessa relação linguagem, sujeitos, espaço e tempo. E o foco, então, é nas práticas espaciais e nos significados espaciais. E o espaço passa agora a ser entendido como construído nas relações. E, no nosso caso, nas práticas de linguagem nessa mágoa. Ok, Hugo? E aí a gente tem essa geografia discursiva, né? Que eu vou só mencionar que quando nós estamos, então, fazendo estudos da linguagem, um conceito tem sido importante, que é o conceito de objeto de discurso, como na trama discursiva, textual, enunciativa, a gente vai produzindo sujeitos, espaços e tempos. Pode avançar, Hugo. Eu ia também tratar desse exemplo, mas a gente não tem tempo. Pode avançar. Pode avançar. Ok, pode avançar aqui. E eu queria só, para a gente finalizar, destacar essa fala de Duval, num texto dele de 2008, em que ele diz que a região é um objeto em fuga, né?
está sempre em construção, ele diz na página 66 que a região é um objeto em fuga, como diz Manuel de Barros sobre o Pantanal. A região é um espaço onde não se pode passar a régua. É espaço poroso, semovente, em constante formar-se e deformar-se, que pode vir a virar pó, que tem vocação para as traças. A região é um espaço cheio de areia, de formiga e sonho, espaço sempre em transmutação. A região implica a construção de uma paisagem que nasce do cruzamento de olhares, de uma rede de olhares, paisagem sempre pronta a desmoronar, a virar ilhas, arquipélagos, lagoas, istmos, lama, escória, para vidas em desalinho e em debandada. E daí talvez vocês compreendam o porquê das formigas. Acho que nós somos essas formigas, nos produzindo os outros e produzindo os espaços com areias, com sonhos e areias. E aí nós podemos ser sempre outros, os espaços sempre outros e os outros sujeitos sempre outros. Pode passar, Hugo? Então eu deixo um convite para que a gente possa pensar nos estudos em linguagem a partir de uma geografia discursiva, e eu agradeço. Não sei se alguém gostaria de descer um comentário final para a gente encerrar. E eu aproveito, vocês têm acesso ao meu Instagram, @ismainácio. Tem uma postagem que eu fiz ontem à noite, que para dizer dessa tarde de hoje à noite. Vocês podem tecer comentários lá, quem não comentou aqui, para a gente também dar vida lá àquela postagem. Alguém gostaria? Eu achei interessante, professor, quando o senhor falava que o discurso é que forma o território. Porque a gente tem uma ideia da geografia fixa e não tem essa ideia de que a gente forma aquele espaço. E é interessante também falar nessa questão do Nordeste, que é tipo, como se fosse, acho que poderia colocar aqui, que é marginalizado pelo resto do país. Porque eles acham assim, que a gente, é como se fosse a escória do país, é o Nordeste. E a questão dos corpos também, como, por exemplo, você não nasce de uma determinada forma, você se torna aquela determinada forma. É muito interessante o que o senhor colocou em toda a sua apresentação. Parabéns. Ok, obrigado, Keilane. Gente, eu vou encerrar. E a gente tinha a mesa começando às 15h40, então a gente vai começar às 15h50, tá bom? Quem quiser ficar na sala, fica. Quem não, sai, depois volta. E 15h50 a gente retorna e eu agradeço desde já e espero os comentários lá na postagem, tá bom? Abraços.